Como cancelar uma suspensão e uma cassação? É relativo, né? O ato administrativo tem presunção de legalidade e veracidade. Então, em regra, tudo que foi estabelecido no ato administrativo tem presunção de ser legal e verdadeiro. Cabe ao profissional ou ao cliente trabalhar para demonstrar que existe ali uma irregularidade. Muitos e muitos casos são indeferidos porque, às vezes, as pessoas, não sabendo da presunção de legalidade e veracidade, na mente dessas pessoas fica aquela ideia de que, olha, eu vou negar o Estado, o Detran, que comprove que eu errei. Então, as pessoas desconhecem a presunção de legalidade e veracidade. E por isso que uma grande maioria, quando vai lá e simplesmente nega, negando esse fato e não provando o contrário, em virtude da presunção da legalidade e da veracidade do ato administrativo, o recurso vai ser indeferido. E aí você tem algumas formas de aumentar a probabilidade de êxito para anular um processo de suspensão ou de cassação. Como, por exemplo, você abordar os vícios formais do auto de infração, a regularidade formal do próprio processo administrativo que envolve a suspensão ou a cassação. Um exemplo claro, e eu estava vendo ontem, inclusive, de uma ação judicial interposta, né, por nós. Por quê? O processo administrativo de suspensão do cliente foi instaurado pelo Detran e na notificação de instauração, essa notificação tem alguns requisitos formais, né? E um dos requisitos é que venha expresso na notificação as informações sobre as infrações. No caso concreto, o Detran instaurou um processo de suspensão com base no artigo 218, inciso 1. Simplesmente. Só com base nesse artigo. Só que, para quem conhece a parte de legislação de trânsito, o artigo 218, inciso 1, estabelece que caracteriza uma infração quando o condutor ultrapassa o limite de velocidade até 20%. Só que a penalidade para essa infração é somente o valor pecuniário, não a suspensão. O que gera a suspensão é quando o condutor ultrapassa o limite de velocidade acima de 50%. Aí tem o valor pecuniário e a suspensão. No caso que a gente está analisando, é simplesmente uma infração que ultrapassou o limite do 218, inciso 1, do limite até 20%. Não tem nada, é só valor pecuniário. Se fosse no artigo 218, inciso 3º, aí cairia nessa da suspensão. E, de repente, o Detran instaurou o processo ali e eu não preciso, de repente, abordar diretamente a infração. Eu só vou demonstrar na defesa que aquela infração não gera a suspensão. E se o Detran, de alguma forma, não anular o processo de suspensão, cabe aí a ação judicial. Ah, mas o Detran depois ele pode reinstaurar o processo, corrigir, dependendo da circunstância, até pode ser que seja feito. Tá? E a gente tem algumas experiências que, em alguns casos concretos, o Detran arquivou o processo e fim de papo. São formas de você trabalhar. Tem um caso que a gente mostra de vez em quando, onde a pessoa teve uma cassação instaurada, nós analisamos o processo da cassação, não tinha nada. E essa cassação foi por uma infração supostamente praticada no período da suspensão. Então, naquele período que o condutor não podia dirigir, a pessoa teve uma infração de trânsito, uma autuação que gerou a cassação. Nós analisamos o processo de cassação, nada. Fomos para o processo de suspensão. No processo de suspensão, que o cliente já tinha cumprido, existia lá foi instaurado porque a pessoa tinha supostamente praticado uma infração e o teor da autuação foi porque, se eu não me engano, porque tinha deixado de prestar informações para a autoridade de trânsito
no momento de um acidente de trânsito, com vítima, um negócio assim. Essa era a descrição da infração. Analisando o auto de infração, o agente de trânsito anotou acidente de trânsito sem vítima. E para caracterizar a infração, um dos elementos essenciais da caracterização, da tipificação de conduta, é que no acidente de trânsito existisse vítima. Aí nós anulamos a infração de trânsito de uma suspensão que o cliente já tinha cumprido. Nós anulamos a suspensão. Ato nulo não produz efeito, refletiu na cassação. Nós anulamos a cassação. Talvez esse seja um exemplo bacana para demonstrar como é possível você cancelar uma suspensão e uma cassação. Então, eu sou mestre, o mestre dos magos. Não sou nada disso. É simplesmente você ter um raciocínio e jogar o seu xadrez, saber mudar a peça no local exato para poder aumentar a sua probabilidade de êxito. Qualquer um pode fazer isso? Basta que tenha vontade. O resto, nós podemos até trocar ideia, passar conhecimento, basta que a pessoa tenha vontade de aprender. Simplesmente, eu não sou mágico, eu só tenho um pouco de experiência na área, um pouquinho de conhecimento. São 20 anos? Mas são 20 anos. A vantagem dos 20 anos é que você adquire experiência para poder jogar o xadrez. Aquela questão, quem está iniciando no jogo de xadrez não sabe todas as tacadas ainda. Né? Com o tempo ele melhora e aprende as melhores jogadas. A gente usa muito o exemplo do faixa preta. O faixa branca, quando começa, não tem todo o conhecimento. E conforme ele vai passando o tempo, treino, ele aprende as melhores técnicas, muda de faixa, vai graduando e vira um faixa preta.